Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e nesta aula nós vamos estudar o comando layer. Bom, você encontrará este conteúdo na sua apostila na página 64. E quando nós falamos de layer, nós falamos sobre organização. Então, os layers têm como função principal organizar os assuntos inseridos no seu projeto. Aqui nós estamos com a nossa prancha 0 e ela foi desenvolvida dentro do Layer 0. Por default, o AutoCAD fornece o Layer 0, mas você não pode desenvolver os seus projetos no Layer 0. Você precisa organizar. O Layer tem essa função. Então, vamos criar alguns layers que nós utilizamos no nosso dia a dia dos projetos, ok? E no desenvolvimento do seu projeto, diante da necessidade, você vai criando outros layers. Aqui eu vou deixar alguns padronizados, tá? Bom, nós vamos clicar em Layer Properties. Ele abrirá essa caixa de diálogo, tá vendo? Não é interessante deixá-la dessa forma. Então, aqui no Layer Properties Manage, você vai clicar com o botão direito e você pode escolher tanto ancorar do lado esquerdo, ancorar do left, né, ou right, que é o direito. Eu tenho o costume de ancorar sempre no lado esquerdo. Clico aqui e ele está ancorado, mas não dessa forma, ele está em forma de texto, tá vendo? Olha lá, ele fica desse jeito. Não é interessante você deixá-lo em forma de texto. Então, aqui no Layer Properties Manager, você clica com o botão direito e clica em Icons. Aí ele fica daquele tamanhozinho ali. Agora, aqui é meio chato, você dá um clique na caixa, né? E ele tem um momento aqui, ó, vou pegar aqui embaixo. Você clica e segura e arrasta um pouco essa caixa. Redimensiona. Aqui você pode observar que ele vem tudo muito juntos. Então, você escolhe qualquer um desses, clica com o botão direito e manda maximizar todas as colunas, tá vendo? E aí, ele expande. Eu vou chegar um pouquinho mais essa parte aqui de nome, porque ela vai ser bem interessante. Bom, segundo aqui nossa apostila, na página 64, na caixa de diálogo, né, eu tenho esses botões aqui, olha, onde que eu crio novos layers, os demais eu crio layers congelados em todos os viewports, né? Congelo, né? Todos os viewports, deleta layers vazios, que é o xizinho, e deixo aqui o layer como corrente. Nesse exato momento, tá vendo? Ele tem esse Vzinho, layer 0 é o corrente aqui, né? Toda vez que você vem para dentro do seu desenho, a caixa de diálogo, ela retorna. Muito bom. Vamos criar alguns layers. Eu vou clicar nesse primeiro ícone, e já vou criar o layer prancha 1. Então, o layer prancha A1, ele é um layer geral. Então, eu sempre costumo colocar as disciplinas antes dos meus layers. E assim eu consigo organizar de uma forma bem interessante, que me facilita o desenvolvimento do meu projeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, prancha espaço A1. E pressiono Enter. Agora, eu vou criar outros layers. Por exemplo, eu vou criar layers de textos. Textos, eu tenho várias alturas de textos que nós vamos desenvolver no nosso projeto. Então, a partir do momento que ele está selecionado, você não precisa clicar naquele botão lá do novo layer. É só você pressionar o Enter. Não pode ser a barra de espaço, não. O Enter do seu teclado. E ele logo cria um novo layer, tá vendo? E assim, nós vamos criar os outros textos. Olha só. Textos é geral. Você vai utilizar textos tanto para arquitetura quanto para elétrica, mecânica, civil, instrumentação, tubulação, HVAC. Então, eu vou digitar assim, ó, textos, espaço. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar vários textos. Então, para não ficar digitando gertextos, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C, aí agora eu clico aqui na frente e digito a primeira altura do meu texto, 1.5.
Aí eu pressiono Enter para gravar, Enter novamente para criar. Dou um Ctrl V e a próxima altura será 1.8. Enter para gravar, Enter para criar. Ctrl V. A próxima altura será 2.0. Enter para gravar, Enter para criar. Ctrl V. 2.5. Agora vai ser sempre assim, 0 e 5. Então, 3.0, 3.5. 4.0, 4.5 e terminamos em 5. Enter para gravar, Enter para criar, Ctrl V. 3.0, Enter para gravar, Enter para criar. 3.5, Enter, Enter. 4.0 e 4.5. Para terminar, Ctrl V, 5.0. E dou Enter para gravar. Eu gostaria de aproveitar esse momento para informar que no AutoCAD e nos desenhos, né, técnicos de modo geral, procure sempre utilizar essas alturas padronizadas. Né? Não é interessante você criar lá um texto com altura 2.2349, né? Altura do texto 5. Altura de títulos, né? 5.93. Isso não existe. Então, estas daqui são as alturas padronizadas que vocês vão utilizar nos seus projetos. Bom, nós também precisamos criar alguns layers genéricos, como canetas. Voltando um pouco no tempo para alguns que vocês estão assistindo aí a minha aula, daquela nossa época de prancheta. Então, na prancheta nós tínhamos ali caneta 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. E as demais também, 1.0, né? Então, eu vou dar Enter para gravar, Enter para criar, e vou também digitar ger traço. E aí eu vou batizar o meu layer como gerpen 01. Como eu vou criar vários, então eu vou pegar aqui, vou selecionar gerpen 0, aí eu Enter para gravar, Enter para criar, Ctrl V, 02, Enter, Enter, Ctrl V, 03, Ctrl V, 04, Ctrl V, 05, Ctrl V, 06 e Ctrl V, 7. Essas são 7 penas, 7 espessuras, é o suficiente para desenvolver qualquer tipo de projeto. Tá ok? Muito bem, vou dar Enter para gravar, Enter para criar. Agora, eu vou criar o layer ger de geral, chamado Viewports. É a nossa próxima aula, ger Viewports. Vou dar Enter para gravar, Enter para criar. No nosso projeto, nós também vamos precisar criar cotas. Todo projeto tem cotas. Então, ger de geral, cotas. Pressiona Enter, Enter. Nos nossos projetos, nós temos linhas de centro, achuras. Então, vamos lá. Ger, traço, linha de centro. Enter para gravar, Enter para criar. Ger, traço, achuras. Enter para gravar, Enter para criar. Agora, eu vou dar alguns exemplos de arquitetura. Olha, arquitetura eu digito arq, traço, paredes. Enter para gravar, Enter para criar. Arq, traço, portas. Enter para gravar, Enter para criar. Arq, traço, janelas. Enter para gravar, Enter para criar. E ele foi lá para cima. Não tem problema, Eu marco aqui o layer, clico de novo, ele tá azul. Então, é só eu digitar arq, traço, pisos, Enter. Agora ele está aqui. Depois que terminar todas as criações de layer, basta eu clicar no título Name, que ele reorganiza. Ok? Clico Enter para gravar e vou digitar aqui agora, exemplo, elétrica. ELE, traço, ponto de luz. Enter para gravar, Enter para criar. ELE, traço, tomada baixa. Enter para gravar. ELE, traço, tomada
média. LE traço tomada alta. LE traço interruptor. E assim você vai criando, né, os demais layers. Vou criar agora um de mecânico. Ó. Mec traço porca cabeça sextavada. Enter para gravar. Mac traço arruela lisa. Enter para gravar. Ó, Mac traço arruela depressão. Enter para gravar. Enter para criar. Agora nós vamos criar parafuso cabeça sextavada. Mac traço parafuso. Pode deixar até assim, ó, para F, cabeça sextavada. Você pode até além. Exemplo, você quer criar parafuso cabeça sextavada 3/8. E assim você pode configurar os seus layers, né, de acordo com cada parafuso, cada porca, cada arruela. E assim você vai organizando o seu projeto. Tá? Então, eu criei alguns tipos de layers. Tá? Esses layers, eles vão, ao término aqui da prancha 0, nós vamos transformá-la em um arquivo template. Então, toda vez que eu usar essa prancha 0, esses layers vão ser carregados automaticamente. Tá? Se você precisar de algum layer no decorrer do seu projeto, basta você vir no Layer Properties, né, e clicar aqui no Novo e criar o seu respectivo layer. Bom, aqui está o layer.